Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 21 de março. Tô aqui mais uma vez pra gente poder seguir falando sobre o Botafogo. É verdade que o noticiário botafoguense está bem parado, não temos ainda aquela informação que todo mundo quer saber, tanto sobre quem vai ser o novo treinador e quem vai ser o novo diretor de futebol, mas nem por isso não temos aqui assuntos interessantes pra gente poder trocar uma ideia por aqui. Quero destacar 4 tópicos para ser mais preciso. Ranking de sócios torcedores, o Botafogo está bem colocado nesse ranking nacional e tem margem para crescimento. Vamos falar também sobre a lista de inscritos do Glorioso na Copa Libertadores. Teremos alterações tanto saindo quanto entrando nessa lista. Quero comentar a situação envolvendo o Alexandre Matos, que foi demitido do Vasco, e isso tem gerado bastante debate em relação aos torcedores se questionando se caberia no Glorioso o profissional. E também comentar aqui o calendário do Júnior Barranquilla até o jogo contra o Botafogo no Rio de Janeiro versus o nosso próprio calendário. A gente está jogando as finais da Taça Rio, mas e lá? Como é que vai ser para eles? Tudo isso a gente vai trocar uma ideia por aqui, Fogão, só que antes de mais nada, eu te peço por gentileza para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no canal. Estamos buscando agora os 43.300, depois 400, 500 e já chegaremos aos 44 mil. Até o dia 7 de abril, com toda certeza, talvez até antes, dá para a gente alcançar esse objetivo. Lembro, claro, que esse daqui é o 4º conteúdo do dia e a gente ainda vai ter um 5º às 22h05, mais uma live aqui no canal, eu e Ricardo Zambuja trocando aquela ideia com a galera do chat. Você, claro, é nosso convidado. Dito isso, Fogão, vamos começar conversando aqui sobre o ranking de sócios torcedores. O Botafogo, nesse momento, está na 8ª colocação desse ranking. É um ranking nacional com as principais equipes do futebol brasileiro. O Botafogo tem, nesse momento, quase 57 mil sócios torcedores. E na nossa frente tem as seguintes equipes. Na 7ª colocação, o Fluminense, com 61.592. Na 6ª colocação, o Bahia, com 65 mil. Na 5ª colocação, o Flamengo, com 77 mil. Na 4ª colocação, o Atlético Mineiro, com 77.242. Aí você tem um grande salto, que é o pódio, né, com os 3 times que mais têm sócio-torcedor no futebol brasileiro. Disparado, mas muita coisa. O Grêmio tem 112.075 sócios-torcedores. O Internacional, na 2ª colocação, tem 140 mil. E o Palmeiras, 176.521 sócios torcedores. O Botafogo, no ano passado, vale lembrar, você sabe bem, estava com mais de 65 mil sócios torcedores. Infelizmente, por conta da derrocada que aconteceu, muitos torcedores simplesmente cancelaram os seus planos de sócio torcedor. Mas agora, com a volta aí da Libertadores, essa questão de poder garantir lugar nas partidas do Glorioso no estádio Newton Santos, eu acredito que a gente vai ter uma margem de crescimento interessante. E indo bem na competição, né, a galera sentindo mais confiança, acredito que até o fim dessa temporada a gente tem totais condições de retomar esse nível dos mais de 65 mil. Uma temporada vitoriosa do Botafogo, com toda certeza, vai estimular muitos botafoguenses a voltarem ao programa Camisa 7. E aí, de repente, a gente pode fechar essa temporada, de repente, na 6ª colocação, posição que hoje o Bahia ocupa. É uma possibilidade. Agora, um outro ponto que eu quero destacar aqui, justamente linkando essa questão do bom desempenho do Botafogo nas competições com o sócio-torcedor, é Libertadores, claro. E o Glorioso vai poder fazer algumas alterações na sua lista de inscritos. Alguns nomes vão sair. É bom a gente lembrar aqui quem está inscrito pelo Botafogo na competição continental. Se liga só. Goleiros: Cristiano, do Sub-20, Gatito Fernandes, Igor Gabriel, John e Lucas Barreto. O Raul, recém-contratado, vai entrar. Laterais: Damian Soares, Hugo, Marçal, Mateu Ponte e Rafael. Não teremos nenhuma alteração nesse quesito. Zagueiros: Alexander Barbosa, Bastos, Jefferson Maciel, Cauã, que é do Sub-20, Lucas Halter, Luiz Segovia e Pablo. Também não teremos nenhuma movimentação em relação a zagueiros. Volantes: Danilo Barbosa, Gregory, Cauê. Kaique vai ser removido da lista, foi emprestado para o Guarani. Marlon Freitas, Nilton, Patrick de Paula, Juan, do Sub-20 e Tietê. Meias: Bernardo Valim, do Sub-20, Diego Hernandes, Eduardo, Jacob Montes e Raí. Oscar Romero vai entrar também nessa categoria, certo? Recém-contratado. Pontas: Emerson Urso, Jefinho, Júnior Santos, Luiz Henrique, Rafael Lobato, do Sub-20, Sapata, do Sub-20, Savarino,
Vitor Sá saindo da lista e Yarlen, que já está integrado aos profissionais, não é mais considerado um atleta do Sub-20, embora, eventualmente, quem sabe, possa descer para poder jogar se não estiver atuando na equipe profissional, e isso faz todo sentido, inclusive, para o desenvolvimento do jogador. Centroavantes, Janderson, Kaique Queiroz do Sub-20, Lucas Vargas do Sub-20, Matheus Nascimento e Tiquinho Soares. Sempre lembrando, a fase de grupos vai até o dia 29 de maio. Ou seja, quando a gente chegar na segunda janela, lá em julho, a gente vai poder colocar depois o Alan e o Igor Jesus. Claro, estou considerando aqui classificação do Botafogo para as oitavas de final. E aí esses jogadores vão poder participar da competição. Certo? Esse é um ponto importante aqui a ser destacado. Então, teremos mudanças, tanto com nomes saindo, quanto com nomes entrando nessa relação dos jogadores inscritos para a competição. Seguindo adiante, vamos trocar uma ideia aqui sobre essa questão de diretor de futebol. O Alexandre Pássaro, você sabe bem, teve seu nome especulado junto ao Botafogo recentemente. E o André Hernan trouxe uma informação justamente para poder tirar qualquer questão envolvendo o nome do profissional com o Botafogo. Ele colocou o seguinte no seu Twitter, ou X, fale como preferir. André Hernan escreveu o seguinte: especulado para o cargo de André Mazuco como diretor de futebol do Botafogo, Alexandre Pássaro informa que não foi procurado pelo clube. O ex-executivo de São Paulo e Vasco é hoje consultor de operações do Allianz Global Partners, Atlético de Madrid e Inter Miami, entre outros. E atualmente tem passado muito tempo no exterior, atuando também em projetos na MLS. Pássaro chegou a recusar alguns convites de dentro e fora do Brasil em 2022 e 2023 e dificilmente aceitaria uma proposta no futebol brasileiro nesse momento. Então tá aí, eu sinceramente não queria ver o Alexandre Pássaro no Botafogo e também não quero o Alexandre Matos. Por que você vai falar sobre Alexandre Matos, Vitão? Afinal de contas, ele era diretor de futebol do Vasco, foi demitido, o que tem a ver com a gente? Bom, a partir do momento que o Alexandre Matos foi demitido, naturalmente, nas redes sociais começaram muitos debates. Será que o Alexandre Matos cairia bem no Botafogo, já que a gente está sem um diretor de futebol? E a minha resposta aqui é simplesmente o seguinte: o Alexandre Matos, ele se notabilizou no futebol brasileiro de que maneira? Sendo o cara do departamento de futebol. O cara que contrata, que faz contatos, que fecha acordos. Ele se notabilizou por isso. Essa é a marca do Alexandre Matos. Para ele poder se dar bem no Botafogo, considerando o nosso modelo, onde o John Textor tem uma figura forte ali nessa situação, ele teria que ter responsabilidades atribuídas e concordar com essas responsabilidades que tirariam esse poder da sua mão em relação a mercado de transferências. E eu acho muito improvável que o profissional aceitaria esse tipo de situação. Por quê? Porque foge da identidade dele. Se, por outro lado, o Alexandre Matos chegasse assim e falasse, pô, cara, beleza, é um projeto interessante, já que a gente tem essa situação onde o diretor de futebol no Botafogo, ele não é o cara que sempre vai fechar as negociações, o Textor tem essa função, ok, a gente vai fazer um trabalho assim, assim, assado, ele nos bastidores é muito forte, todo mundo sabe disso, tá? Ele realmente é muito forte. Aí você até poderia pensar em encaixar o Alexandre Matos nesse organograma do Botafogo. Poderia até pensar, mas de verdade, eu acho muito improvável que o profissional simplesmente abra mão daquilo que é a sua identidade. É muito improvável. E até por isso eu não vejo essa situação acontecendo. Ele fez bons trabalhos aqui e ali, é verdade, nem sempre foram grandes trabalhos. E eu não estou falando só em relação ao Vasco, tá? Eu estou falando, por exemplo, no próprio Cruzeiro, antes do Ronaldo chegar e desligar o Alexandre Matos de lá, ele estava fechando vários acordos, pagando muito caro para certos jogadores. E isso, claro, meio que arranhou a imagem dele. O Cruzeiro numa pindaíba danada, né? Tava na Série B ainda. E o Alexandre Matos fechando acordos aqui e ali, meu irmão, mas pagando uma nota. No Vasco, inclusive, ele fez isso, né? No Vasco ele pegou 100 milhões, torrou 100 milhões e meio que não mede muito essa situação. No Botafogo, isso nunca aconteceria. Isso é um fato. É um profissional que, em termos de bastidores, deu uma aula em relação ao André Mazuco, naquela situação do apagão do estádio Newton Santos, mas essa identidade, o que notabilizou ele no futebol brasileiro, de verdade, eu entendo que isso simplesmente inviabilizaria qualquer chance de dar certo no Botafogo.
porque ele não vai alterar essa identidade dele. Não vai, simplesmente não vai. Ele é conhecido por isso, é o que é a marca registrada dele, e abrir mão disso é abrir mão daquilo que fez ele se tornar quem ele é no futebol brasileiro. Tá entendendo? Mas eu quero saber sua opinião, Fogão. Se você tivesse o poder de decidir, Alexandre Matos, diretor de futebol ou não? Vamos seguir outro caminho. O que você faria? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. Para fechar esse vídeo, Fogão, quero trazer aqui o calendário do Júnior Barranquilla antes de encarar essa viagem para o Rio de Janeiro. Você sabe que o Botafogo no dia 27 de março e no dia 31 tem os 2 confrontos diante da equipe do Boa Vista. Finalíssima da Taça Rio, né, para garantir vaga na Copa do Brasil. Claro que o Botafogo é favorito, claro que o Botafogo tem a obrigação de vencer, é muito mais time do que o Boa Vista, não tem nem dúvida em relação a isso, e não são confrontos, no meu entendimento, tão pesados quanto o que o Júnior Barranquilla pode ter lá na Liga Colombiana. Por quê? A gente está falando de Taça Rio, afinal de contas. A gente está falando de uma equipe que não é de primeira divisão nacional. Lá é diferente. O Júnior Barranquilla está jogando a primeira divisão nacional. Todo jogo conta. É o atual campeão colombiano, inclusive. Quer defender o seu título. E eles vão encarar as seguintes equipes. Ó, vou trazer aqui o calendário do nosso adversário para você. Vai encarar o Patriotas no dia 22 de março, ou seja, amanhã, fora de casa. Depois, no dia 29 de março, uma semana, né, de diferença. Em casa, o La Equidad, só para você entender onde cada uma dessas equipes está posicionada na tabela de classificação. O La Equidad é o 4º colocado, enquanto o Júnior é o 5º. E a equipe, qual é o nome do outro time mesmo que eu falei aqui? O Patriotas, esse é o lanterna do campeonato, tem 2 vitórias em 12 jogos, mesmo fora de casa o Júnior Barranquilla é o favorito. Então eles têm um confronto de 6 pontos contra a equipe do La Equidad, enquanto no Botafogo a gente pode fazer um joguinho ali no Embacaxá, mais sossegado e no Newton Santos resolver. Mas o fato é, o Júnior Barranquilla, nessa prévia da estreia da Copa Libertadores, tem um calendário que vai exigir mais do que o calendário do Botafogo. Até porque a gente está nessa folga de data FIFA. Os caras seguiram jogando, amanhã tem jogo, tem confronto e é isso aí. O que você pensa sobre isso também, Fogão? Quero saber suas visões, seus comentários, então deixa a sua opinião registrada aqui embaixo. E lembre-se, às 22h05 esteja aqui novamente para a gente poder trocar aquela ideia com a galera do chat. Você é nosso convidado. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.